Às vezes, seguir a Deus pode ser desafiador e até frustrante. Quando estamos na igreja, tudo parece mais fácil. Há músicas, orações, ensinamentos e a companhia de outros cristãos. É um ambiente que nos inspira, mas quando o pastor ou líder nos incentiva a ler a Bíblia em casa, nem sempre é tão simples. A dúvida aparece. Por onde começar? Gênesis, Mateus? Qual livro, qual capítulo? E se eu não entender? Devo continuar? E se nada fizer sentido? A verdade é que muitos obstáculos podem dificultar a leitura da Palavra de Deus. Mas se quisermos crescer espiritualmente e nos aproximar do nosso Criador, precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia e à oração sincera. Neste conteúdo, vamos iniciar um novo tema: como começar a ler a Bíblia. À medida que avançamos na leitura, vamos nos aproximando mais de Deus. Para isso, é importante primeiro entender a estrutura da Bíblia. Muitas pessoas leem, mas não compreendem o que estão lendo porque não conhecem a ordem dos acontecimentos. Se você quer realmente aprender e se aprofundar, pegue sua Bíblia agora mesmo e abra no índice. Você verá que a Bíblia está dividida em duas grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo, 27. No total, 66 livros organizados em grupos temáticos. Em seguida, os livros históricos, que vão de Josué a Esther, contam a formação de Israel, suas batalhas, líderes e desafios com Deus. A primeira seção é chamada de Lei, formada pelos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio escritos por Moisés. Também são conhecidos como Torá ou Pentateuco. Esses livros contam sobre a criação do mundo e o início da história do povo de Deus, Israel. Em seguida vêm os livros poéticos e de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Diferente dos anteriores, esses livros não seguem uma linha do tempo, mas refletem sentimentos, sabedoria e experiências pessoais com Deus. Por exemplo, acredita-se que Jó tenha vivido na época de Gênesis. Os Salmos, em sua maioria, foram compostos por Davi, que viveu durante o período retratado nos livros históricos. Salomão, filho de Davi, escreveu Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esses livros ganham uma categoria à parte por serem escritos em forma poética e contemplativa. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Deus falava ao povo por meio desses profetas, quando ainda não existia a Bíblia completa. Esses livros também não são sequenciais, pois seus autores viveram nos períodos narrados nos livros históricos. Lamentações, por exemplo, foi escrito por Jeremias. Depois temos os profetas menores, de Oséias a Malaquias. Eles também viveram durante os eventos dos livros históricos, mas escreveram mensagens específicas para o povo de Deus. Após o Antigo Testamento, há um intervalo de 400 anos em que não houve revelações registradas, um período de silêncio. Esse silêncio é quebrado com o surgimento de João Batista, seguido pela vinda de Jesus Cristo. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos. Cada um narra a vida, os ensinamentos e os milagres de Jesus, sob diferentes perspectivas. Depois vem o livro de Atos, que relata o início da igreja cristã. Foi escrito por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho. Em seguida temos as cartas de Paulo, escritas para diferentes igrejas e líderes. Paulo, que antes perseguia cristãos como Saulo, tornou-se um dos maiores apóstolos após sua conversão. Depois dessas, vêm as cartas gerais, escritas por outros autores. Hebreus tem autoria incerta, mas Tiago e Judas, por exemplo, eram irmãos de Jesus. Por fim, o livro de Apocalipse traz a última revelação de Deus, escrita por João. Ele fala sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo e o julgamento final. O Novo Testamento está dividido em Evangelhos, Atos, Cartas de Paulo, Cartas Gerais e Apocalipse. Essas cartas são chamadas de parentéticas porque foram escritas durante os eventos do livro de Atos. Conhecer essa estrutura te ajuda a entender melhor o que está lendo, evitando confusões comuns. Sempre que for ler, observe o índice. Que livro é, a qual grupo ele pertence. Isso ajuda a ver o contexto maior. Afinal, Deus é o personagem central da Bíblia, constante do início ao fim. Ele é eterno, amoroso e justo, e a Bíblia nos ajuda a conhecê-lo melhor. Toda a Escritura gira em torno dele e da vinda do seu Filho, Jesus Cristo, enviado para salvar a humanidade do pecado. Como lemos em João, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 14. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele se fez homem para que pudéssemos compreender quem Deus é. Se você nunca leu a Bíblia por completo, comece agora. Vá ao índice, marque o que já leu e trace um plano. Cada livro traz ensinamentos únicos que Deus quer te mostrar.
A caminhada com Deus exige dedicação e tempo, como todo relacionamento verdadeiro. Lembre-se de Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Que Deus te abençoe enquanto você dá esses passos. Até a próxima.